Esta é a história de uma revolução. Uma revolução que transformou uma nação guerreira e embebida em sangue numa cultura dedicada ao conhecimento espiritual e à paz interior. É a história de um antigo príncipe que se tornou num deus, inspirando uma linhagem de reis divinos que governam e guiam através de ensinamentos de amor e compaixão. Escondida durante centenas de anos aqui no topo do mundo, essa civilização floresceu, enriquecida pelas suas tradições únicas e pela sua cultura exótica. Apenas neste século se levantou o véu do secretismo e do mistério, revelando-nos a história de um jovem camponês que se tornou no último Deus-Rei da Terra das Neves. Nascido para governar o reino ermita, iria em vez disso presenciar a destruição de uma das mais antigas culturas do mundo. Este é o Tibete e o final dos tempos. Estávamos em 1978, eu tinha 29 anos de idade, tinha ido à Índia e ao Nepal pela primeira vez, e quando estive no Nepal conheci alguns refugiados tibetanos, e foi nesse momento que me apercebi daquilo que tinha acontecido aos tibetanos. Eles eram criaturas de outro mundo. Pareciam ter a capacidade de ver através de uma pessoa, e toda a sua noção da realidade era um tanto quanto diferente da minha. Pensava que não conseguia comunicar corretamente com eles, era um facto que aqui uma grande tragédia tinha acontecido. Após ter saído de lá, comecei a ler mais sobre a situação tibetana e fiquei a conhecer o horror que de facto aconteceu. A quase completa destruição de um povo da noite para o dia, sem que o resto do mundo se apercebesse. Estamos na Índia, no extremo ocidental dos Himalaias. Os peregrinos convergem para este vale remoto. Vêm de vilas locais, de vales vizinhos e de todos os cantos do mundo. Ultrapassaram alguns dos mais altos desfiladeiros do planeta. Vêm até aqui porque são budistas, seguidores de uma tradição religiosa com mais de 2500 anos. É uma viagem difícil, mas cada um deles está determinado a assistir a uma das mais sagradas cerimónias do budismo. É a cerimónia de Kalachakra, que significa a roda do tempo. Num ritual que dura uma semana, os budistas preparam-se para o fim de todas as coisas, para a completa destruição do tempo e do espaço. Acreditam que o mundo está a entrar numa era apocalíptica. Ao longo de toda a semana, estes monges trabalham dia e noite. São, no fundo, cardiologistas, mas o seu conhecimento do coração humano é baseado não na medicina,
mas no amor e na compaixão. Não trabalham só para salvar o indivíduo, mas para curar o coração de um mundo em crise. Para livrar todos os seres vivos do samsara, o ciclo do nascimento, da vida, da morte, da reencarnação e de um mundo de dor. Com um cuidado meticuloso, usando grãos de areia colorida, criam um padrão intrigante a que chamam mandala. É uma espécie de mapa que guia os fiéis pelo caminho até à iluminação. Algures para além das ilusões do mundo material, para além do mundo das coisas, ajudando-os a renascer num reino situado num grau elevado de verdade espiritual. Presidindo ao Kalachakra está o homem que os fiéis acreditam ser a encarnação do próprio Buda, o Dalai Lama, o Deus Rei do Tibete. Atualmente, tal como outros 150 mil tibetanos, o Dalai Lama é um refugiado político, exilado na vizinha Índia desde há mais de 40 anos. O atual Dalai Lama, nome que significa um oceano de sabedoria, é o supremo líder, tanto religioso como político, de 6 milhões de tibetanos. Os seus seguidores acreditam que ao longo de 600 anos o Dalai Lama morreu 13 vezes, regressando a sua alma para um novo corpo em cada uma das ocasiões, a chamada reencarnação. Corria o ano de 1933. O 13º Dalai Lama morreu. Um grupo dos mais respeitados monges do Tibete começava a busca do seu novo sucessor, da criança que carregava a alma do falecido Dalai Lama. Rezam por um regresso célere a este mundo. As suas demandas alargam-se por todo o Tibete. Ainda que o Tibete seja uma terra vastíssima, equiparando-se em tamanho à Europa Ocidental ou à combinação dos territórios do Texas e do Alasca. Ao longo de mais de 1000 anos, o Tibete permaneceu tranquilo e alheio a tudo por detrás dos muros aparentemente impenetráveis dos planaltos Himalaias, a maior massa de terra do mundo, com as montanhas mais altas do planeta, atingindo alturas de 8 km, que quase tocam o céu. Desde sempre um lugar envolto em mistério, o Tibete foi a inspiração do Shangri-La, a terra do abominável Homem das Neves, e um lugar de estranhos rituais e cerimónias mágicas. Um mundo de místicos capazes de levitar e de monges cujas almas podiam elevar-se para além dos seus corpos até míticos reinos distantes. (1937) 4 anos passados desde a morte do 13º Dalai Lama. Os monges continuavam a rezar pelo sucesso da sua busca. Rezavam pela descoberta do próximo Deus Rei do Tibete. Viajaram até aos cantos mais remotos desta selvagem desolação. Semanas passando a meses, meses passando a anos. Os tibetanos acreditam que todos os seres vivos têm uma única alma e que essa essência viaja como uma chama de um corpo para outro, respeitando o ciclo contínuo do nascimento, da morte e do renascimento. As ações levadas a cabo por uma alma durante uma vida determinam o corpo em que entra ao renascer. Uma pessoa de mau caráter pode reencarnar num animal menor, enquanto uma alma bondosa pode regressar como realeza. Purificando-se pelas boas ações de inúmeras vidas passadas, a alma atinge a iluminação, uma espécie de divindade conhecida como Nirvana, lugar onde a alma se liberta do mundo material.
Na posição mais elevada dos iluminados está o Dalai Lama. Os tibetanos acreditam que regressa ao mundo por compaixão, com o objetivo de ajudar os outros a atingir a iluminação. Muitos sinais auspiciosos levam os monges a acreditar que foi em Amdo, na província leste do Tibete, que teve lugar o regresso do Dalai Lama. Foi dito que alguns dias após a morte, a sua cabeça se virou naquela direção, indicando assim o sentido em que procurar. A imagem de um mosteiro com um invulgar telhado turquesa é refletida nas águas de um lago sagrado. O grupo de busca sente que está cada vez mais perto. No céu limpo surgem vários arco-íris. Chegavam-lhes rumores de que nascera um rapaz no dia 6 de julho de 1935, pouco tempo após a morte do 13º Dalai Lama. No dia do seu nascimento ouviram-se trompas soando nos céus, e o rapaz, dizia-se, falava regularmente de Lhasa, a capital do Tibete, um lugar distante ao qual nunca tinha ido. O seu nome é Lamo Dondup. Imediatamente identifica um dos membros do grupo pelo nome, falando no dialeto da pessoa que havia reconhecido. Puxa então o rosário de um dos monges, objeto que havia pertencido ao 13º Dalai Lama. Mas faltava ainda um teste ao jovem Lamo Dondup. Espalhados numa mesa à sua frente estavam vários objetos. Entre eles, algumas peças pessoais do antigo Dalai Lama. O rapaz escolheu unicamente os objetos sagrados. Para os monges, aquele gesto foi visto como o reclamar de algo que simplesmente lhe pertencia. A sua longa busca havia terminado. Lamo Dondup passa a chamar-se Tenzin Gyatso e prepara-se para se tornar o 14º Dalai Lama. Corria o ano de 1940. Lhasa, a capital do Tibete, preparava-se para coroar o Dalai Lama, o novo Deus-Rei do Tibete. Estas aguarelas foram encomendadas por Sir Basil Gould, um inglês, único representante de um governo ocidental a assistir à mais sagrada das cerimónias. Elas oferecem uma visão pessoal de uma cultura que já não existe. São algumas das últimas imagens da única civilização teocrática do mundo, uma sociedade governada pelo sacerdócio, celebrando a coroação do seu supremo governante, tanto espiritual como terreno. Filho de um condutor de mulas, vindo da província mais remota do leste tibetano, o jovem Lamo Dondup fez uma grande viagem desde a cabana de 2 quartos que partilhava com os seus pais e com os seus irmãos, para chegar a este templo magnífico. Com 7 andares e com milhares de divisões recheadas de tesouros, este é o templo de Potala, o grande palácio de inverno de Lhasa. Mas este não é o conto de um rapaz pobre tornado príncipe. Nem terá mesmo um final feliz. Passando pelos longos corredores e pelos cavernosos locais de reza, pelas estátuas de santos tibetanos e de mestres budistas, pelos altares que albergam os restos mortais das suas encarnações anteriores, o jovem Dalai Lama carrega o fardo de uma tradição ancestral sobre os seus frágeis ombros. Lembrado constantemente da posição que ocupa no coração da civilização tibetana, ele é agora quem transporta a luz de uma religião com mais de 2500 anos.
As origens do budismo remontam ao ano 600 a.C., com a sua gênese no nordeste da Índia. Teve aqui lugar um acontecimento com tanto significado para os budistas como teve o nascimento de Cristo para os cristãos. Há 2500 anos, um príncipe indiano sentou-se debaixo de uma árvore sagrada. Depois de muitas vidas em busca da verdade, jurou não se levantar de novo enquanto não resolvesse o mistério da existência. Mergulhou em meditação profunda, com a mente fixada no eterno e no divino. Derrotaria o breu das forças do engano. Ao romper de aurora, erguendo-se Vênus no céu matinal, foi recompensado pela sua infinita paciência. Tocando o chão, convocou a terra para assistir ao momento sagrado da sua iluminação. O seu nome era Buda. Dizia ter descortinado o sentido da vida. Pensava que todos os seres vivos estavam presos ao samsara, o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Apenas se poderia escapar ao samsara através de um estado espiritual ao qual chamou nirvana. Todas as almas sobem a escada da vida até à iluminação, sendo necessárias inúmeras encarnações para atingir o nirvana. A iluminação chega apenas quando a verdadeira natureza da realidade é alcançada. A existência é impermanente. A filosofia de Buda está escrita em mais de 108 volumes, conhecidos de cor por muitos seguidores. Seriam necessários 1500 anos para que o budismo chegasse das quentes e arenosas planícies da Índia até aos Himalaias, onde finalmente criou raízes, aqui, no topo do mundo. O Planalto tibetano é um dos mais inóspitos e remotos locais da Terra. Um ambiente improvável para uma fé que baseia a sua sobrevivência no amor e na compaixão. E que, no entanto, ali prosperou. Porquê? Talvez a severidade da paisagem nos dê uma pista. Aqui, a mais de 5.000 metros de altitude, no longo e desolado planalto dos Himalaias, as pessoas submetem-se à força da natureza. Sendo nómadas, levavam uma vida de mudança e de inconstância, precisando apenas de olhar em redor para se aperceberem do seu lugar na amplitude da vida. É claro que, de uma certa maneira, sendo uma área tão grande, acaba por presidir sobre toda a nossa vida. É-nos oferecida uma boa percepção das nossas limitações e da própria identidade e do próprio ego. Torna-se uma boa ajuda para quando se precisa de mudar para novos locais, tendo que se adaptar. 60% dos tibetanos são nómadas. Um dos fatores mais importantes que contribui para a flexibilidade tibetana é a sua capacidade de adaptação a um novo ambiente. É, do ponto de vista filosófico, a ideia da impermanência. Algo que nos é mostrado constantemente. É-nos incutido nas crianças, em toda a gente, na nossa cultura tradicional, nas nossas canções, até nas nossas expressões do dia-a-dia. Tudo é impermanente. Mitakpa. Vem e vai. Sofrer é impermanente. A felicidade é impermanente. Isto é verdade para um tibetano das planícies nórdicas ou de um nómada que vai de Changtung até Nova York. Pode até ficar impressionado com a tecnologia, com o Empire State Building. Mas ele não vai ficar assim tão impressionado. Ele sabe que qualquer dia isso também irá acabar. Então não irá ficar traumatizado. Não o impressiona de forma alguma, ao ponto de achar que é nada, que é pequeno. A fé budista na impermanência e no fim de todas as coisas é equilibrada pela forte convicção na reencarnação e na renovação.
chegou um visitante importante a este acampamento nómada, um lama superior reencarnado, ou um Rinpoche, como são conhecidos. É um momento de grande excitação e de grande honra. Durante todo o dia, os nómadas vão à tenda do lama para lhe oferecerem katas, os lenços brancos que simbolizam respeito. Independentemente da idade, todos vieram até aqui, em busca da sua bênção. O facto do Rinpoche ser apenas uma criança não tem qualquer importância. Para estes nómadas, o jovem é o herdeiro de muitas vidas dotadas de poder espiritual e sabedoria. Entre as décadas de 1930 e 1940, estima-se que existiam no Tibete entre 5 e 6 mil lamas como este. Aqui, nesta dura e esmagadora paisagem, as noções budistas da inexistência do começo e do fim, da perda do ego, da reencarnação e da impermanência, não são apenas conceitos abstratos, são realidades do dia a dia. Num vale, a apenas 3.600 metros de altitude, o Kalachakra vai no seu 4º dia de celebração. O sol dos Himalaias é intenso. Ao falar para uma multidão de 40 mil seguidores, o Dalai Lama passa uma mensagem de impermanência. Uma lição que deu ao povo tibetano a força e determinação necessárias para lidar com as tragédias e com o acaso. Foi-lhes oferecida a capacidade de continuarem esperançosos, mesmo que aparentemente tenham perdido tudo. Esta expressão de coragem personaliza a profundidade do desespero tibetano. No passado, o Kalachakra era apenas celebrado mais ou menos de 20 em 20 anos. No presente, a roda do tempo gira mais depressa. A cerimónia tornou-se anual. É esta a forma que o Tibete encontrou para responder a uma crise que levou a sua civilização ao limite. No século VII, quando Buda tocou o Tibete com a sua mensagem de amor e compaixão, o povo era tão selvagem e hostil como a própria paisagem. Os primeiros registros que mostram uma perspectiva exterior do Tibete chegam-nos da dinastia chinesa de Tang, revelando um retrato perfeitamente antagónico da sociedade pacífica que aqui viria a evoluir. Aqui existem centenas de milhares de homens prontos para pegarem armas. De forma a encorajar as tropas, usam uma seta dourada. Nunca se separam dos seus arcos e espadas. Aplaudem a força física e desprezam a velhice. A disciplina militar é austera. Em batalha, só quando as tropas da frente são completamente dizimadas é que entram as de trás. Admiram a morte em batalha e detestam acabar as suas vidas em doença. Por qualquer erro, por mais pequeno que seja, são castigados tirando-lhes os olhos ou cortando os pés ou o nariz. Dão chicotadas com chicotes de cabedal em qualquer momento que lhes apeteça. O Tibete foi um conquistador temido na Ásia. Derrubaram a dinastia Tang, tomaram a sua capital várias vezes, conquistaram muitas dinastias indianas, conquistaram as cidades da Rota da Seda, esmagaram o califa de Bagdá num par de batalhas, foram o Gengis Khan do primeiro milénio ou algo parecido. Com a China e a Birmânia a leste, a Índia a sul, a Rússia a norte
e os impérios árabes a oeste, a expansão militar do Tibete foi em todos os aspectos formidável. Em 1000 anos atingiram no século XVII aquilo que os levou a serem avaliados como uma das maiores civilizações da sua era. Eles basicamente desmilitarizaram-se. Os indícios do seu passado guerreiro estão ainda representados nos seus desportos nacionais, como o polo e o tiro com arco. Mas não foi essa a direção escolhida por esta civilização. O Tibete foi um caso único no planeta. Não houve nenhum país que mudasse da forma como o Tibete mudou. Todos os outros enverdaram por um caminho antagónico. O critério tibetano de civilização é: a nação não usa violência. Resolve as suas disputas e dilemas através da razão, conversando com os seus vizinhos. Das ruínas do seu passado agressivo, nasceram mosteiros por todo o país. Onde outrora havia exércitos de soldados, surgiram legiões de monges. No final do século XVII, a transformação do Tibete estava concluída. As foices substituíram as espadas. As fortalezas deram lugar aos templos. Das mais improváveis origens nasceu uma sociedade pacífica, autossuficiente, dedicada exclusivamente à procura da não-violência e da sabedoria espiritual. Este era um povo muito gentil, que queria, sobretudo, desenvolver a sua sabedoria e a sua civilização cada vez mais. Não havia fome no Tibete. Tinham tudo o que precisavam para sobreviver. Nesta vida eram aristocratas, na próxima um mero camponês. Não era assim tão problemático. Existiam dificuldades, mas existem em todas as civilizações. E injustiças, é certo, mas também existem em todas as civilizações. Mas como orientação, sabe, era uma extraordinária experiência de que todos faziam parte. A experiência do Tibete parte daquilo que foi o pilar essencial da sua religião, o criar uma sociedade baseada nos ideais do Bodhisattva, de alguém iluminado, de alguém altruísta, uma sociedade verdadeiramente altruísta, cujas instituições foram construídas pelos ideais de um indivíduo altruísta. E essas instituições existem para fomentar mais pessoas como aquela. Nós tendemos a fazê-lo de uma forma distinta neste país. Nós fazemos instituições e estruturas conceptuais e tentamos fazer com que as pessoas se encaixem nelas, em vez de começar por um ideal formidável e depois criar as instituições e as estruturas que o apoiem e o fomentem. Mas esta experiência de uma cultura e civilização tibetana é algo de extraordinário, baseada totalmente no altruísmo. É o eu faço pelo outro. No virar do século XX, existiam mais de 6.000 mosteiros no Tibete. Um quarto da população entrava em ordens religiosas para levar uma vida de celibato e devoção espiritual. Era uma fonte de grande orgulho para as famílias verem pelo menos um dos seus filhos enverdar pelo sacerdócio, muitas vezes antes do 5º aniversário. Assim era o mundo em que nasceu o 14º Dalai Lama.
Tratavam-me como a qualquer outro rapaz. Utilizavam a derrota. Muitas vezes era eu quem saía derrotado nas competições. Ficava tão triste que até chorava. Mas eles não se importavam. Não interessava quem eu era, nem quem eu sou nos dias de hoje. Enquanto o jovem Dalai Lama se prepara para assumir a responsabilidade de ser o líder supremo espiritual do Tibete, a sua educação é rigorosa. As temáticas abordadas incluem lógica, arte tibetana, medicina, poesia e filosofia. Terá de memorizar milhares de linhas das escrituras budistas e praticar a meditação ao longo de horas, todos os dias. 75% do orçamento tibetano era gasto na educação para o sacerdócio e na manutenção das suas instituições religiosas. Os mosteiros marcavam presença no coração da cultura tibetana, tanto com templos de adoração como com instituições de ensino superior. Estes eram o equivalente a Harvard e a Yale no Tibete, os grandes centros de educação, albergando as grandes bibliotecas de conhecimento tibetano, tanto espiritual como académico. Muitos milhares dos textos budistas foram traduzidos, sendo consequentemente publicadas novas dissertações sobre medicina, astrologia e psicologia, abordando os mais complexos temas do tempo e do espaço. No entanto, o Tibete não tinha prensas mecanizadas para usar na sua educação. Todas as impressões eram feitas com blocos de madeira. O Tibete desafia todas as noções convencionais da civilização moderna. Avançado intelectualmente, espiritualmente sofisticado, no entanto, em muitos aspectos, inegavelmente primitivo. No Tibete, até a roda, um símbolo universal de progresso, é usada primordialmente para fins religiosos. As rodas de oração, tanto pequenas como grandes, rodam constantemente, transportando centenas de milhares de invocações. Cada volta representa uma espécie de Ave-Maria budista. Em vez de defendermos as nossas fronteiras, dedicámo-nos a ensinar e a aprender. Em vez de iniciarmos invasões, construímos mosteiros. Canalizámos toda a nossa energia mental para a contemplação da compaixão, da impermanência e da natureza da vida e da morte. As mesmas pessoas que estavam prontas para lutar e para morrer nas guerras dedicam-se agora inteiramente a conteúdos espirituais. Em muitos aspectos, Tenzin Gyatso passou uma infância igual à dos milhares de iniciados no sacerdócio, excetuando um único e essencial detalhe. Ele era o 14º Dalai Lama, o novo Deus-Rei do Tibete. Impossibilitado de caminhar nas ruas de Lhasa como os outros rapazes da sua idade, o jovem Dalai Lama subia até ao telhado de Potala carregando um telescópio que lhe mostrava o reino que tinha nascido para governar. Para lá das ruas estreitas de Lhasa, conseguia determinar o início de um outro Tibete, o Tibete dos grandes espaços vazios. O Tibete dos nómadas e dos comerciantes. Nos anos anteriores ao comércio marítimo, todo o comércio com o Oriente era conduzido por terra. As míticas rotas de seda estendiam-se de Veneza a Pequim. Vidros, peles, espelhos, coral vermelho, sal, sedas, especiarias e tapetes eram transportados em caravanas de camelos. O Tibete situava-se no cruzamento das estradas da Ásia Central e os tibetanos tornaram-se comerciantes de sucesso, comprando e vendendo tudo o que tivesse valor. Mas o bem mais valioso que os tibetanos podiam negociar era a religião e o poder espiritual do seu sacerdócio. Durante 800 anos, o Tibete não dependia de um exército para se proteger.
Durante 800 anos, o território, a religião e a cultura do Tibete eram protegidos através de meios espirituais. Os lamas tibetanos e os grandes sacerdotes tornaram-se das figuras mais poderosas e respeitadas da Ásia Central. Os reis dos países vizinhos, tal como o imperador da China e os cães da Mongólia, todos se tornaram discípulos dos lamas tibetanos. Como forma de retribuição, cumpriram uma promessa de proteger o Tibete de qualquer invasão. Durante séculos, os tibetanos foram viajantes audaciosos, encarando viagens que exigiam enorme coragem e grande resistência física. Mas para os budistas, a viagem mais importante será aquela que farão após a morte. Estamos perto da fronteira entre a Índia e o Tibete. Monges budistas dirigem um cortejo fúnebre até à cremação. O corpo é colocado em posição fetal. Os rituais fúnebres diferem, mas a morte une todas as culturas numa experiência universal de luto. A cremação é apenas uma das formas de tratamento dos corpos de quem morre no Tibete. Uma outra forma é o chamado enterro nos céus. O corpo do falecido é levado para um lugar especial, sendo depois cortado em pedaços que servirão de alimento aos pássaros. É uma visão chocante para os ocidentais, mas para os budistas tibetanos é o derradeiro ato de caridade. Entregar os inúteis restos mortais de alguém em benefício dos outros. Neste caso, em benefício dos abutres. A cerimónia de Kalachakra está quase a terminar a sua semana de celebração. Falta apenas um ritual. A grande mandala está agora completa. Para os 40.000 peregrinos aqui presentes, não existe maior privilégio do que ver a mandala do Kalachakra. Os fiéis esperam pacientemente em fila. Serão precisos dias para que todos a consigam ver. Mas assistir a este ensinamento sagrado, ver finalmente a mandala do Kalachakra, é o culminar de uma vida religiosa. É ganhar um lugar no salva-vidas espiritual que vai deste mundo para o próximo. Ver a lendária Roda do Tempo é para os budistas o equivalente a uma peregrinação a Meca ou a uma audiência com o Papa. Todos os budistas dedicam a vida inteira a uma preparação para a morte. É a sua forma de aceitar a impermanência de todas as coisas. De certo modo, o Tibete, ao longo dos anos, tem vindo a prever a inevitável destruição da sua própria civilização. O genocídio abater-se-ia sobre Shangri-La. Um holocausto que destruiu a paz e o silêncio de um mundo que raras vezes ouvira o som de qualquer máquina.
muito menos o som de uma metralhadora. Um país que prosperara tranquilamente num canto intemporal da história foi arrastado para o presente, acordando para o seu pior pesadelo. Corria o ano de 1949. A China, a nação mais populosa do mundo, com o seu vasto exército habituado ao combate, equipado com as mais recentes armas de guerra, invade o seu vizinho indefeso. Em nome de antigas disputas territoriais, os chineses rapidamente conquistaram aquilo a que chamam a ocidental Casa do Tesouro. Ao longo dos anos, os monges tibetanos conseguiram prevenir a agressão chinesa, trocando poder espiritual e bênçãos por paz e proteção. Mas durante o fervor revolucionário das novas regras comunistas chinesas, a religião foi considerada um veneno, e o Tibete considerado uma sociedade retrógrada e supersticiosa necessitada de reeducação. Em 1933, 16 anos antes da invasão chinesa, o 13º Dalai Lama previra a destruição desta cultura única e complexa. Se não nos atrevermos a proteger o nosso território, os nossos líderes espirituais podem ser exterminados. Os bens e a autoridade dos lama encarnados e dos monges podem desaparecer. O nosso sistema político pode ser varrido. Todas as posses do nosso povo, das classes altas ou baixas, serão tomadas e o nosso povo tornado escravo. Todos os seres vivos terão que suportar dias infindáveis de sofrimento e serão arrebatados com o medo. Tais dias virão. Após 10 anos de ocupação chinesa, o Dalai Lama decidiu não ter outra alternativa senão abandonar o Tibete. Em 1959, ao abrigo do escuro da noite, o Dalai Lama, o seu guarda-costas e os seus cortesãos fugiram da cidade sagrada em direção à Índia para nunca mais voltarem. Tinha apenas 23 anos, mas tinha já testemunhado as maiores mudanças alguma vez vistas em toda a longa e pacífica história do Tibete. 100.000 tibetanos segui-lo-iam procurando asilo na Índia. Mas ficaram para trás mais de 1 milhão que viriam a morrer às mãos das atrocidades e da fome que se avizinhavam. Neste momento, o conhecimento daquilo que aconteceu no Tibete, a versão tibetana do Holocausto, é extremamente imprecisa. Não é bem como o nazi, percebe? A informação que temos sobre aquilo que aconteceu aos judeus, sobre todos os campos de concentração, adquirimos-la sobretudo depois da guerra, depois dos arquivos do Reich terem sido abertos e estudados, depois das tropas aliadas terem visitado os campos e depois das campas terem sido desenterradas, mas nada do género aconteceu no Tibete. Ani Pachan é hoje uma freira budista. O seu pai era cacique no Gonjo, uma região do nordeste tibetano. Após a sua morte, Ani tomou o comando da resistência local e lutou ferozmente até ser capturada. Todas as pessoas que arriscaram as suas vidas para proteger o Tibete e a nossa religião foram mortas ou presas. Os mosteiros foram destruídos. As estátuas de ouro e prata foram levadas para a China. Os mosteiros foram reduzidos a carcaças vazias. Fui espancada com paus. Mas não havia nada para dizer. Eles diziam que os nossos crimes tinham de ser confessados. Fomos torturados e suspensos, virados ao contrário no telhado. As minhas pernas estiveram amarradas durante mais de 1 ano. Não tinha comida no estômago. Desmaiava frequentemente. Alguns dos meus companheiros de cela diziam-me que muitas vezes se sentiam tentados a comer o seu próprio excremento. Tal era a fome na prisão. Agora estou velha. Mas quando fui para a prisão tinha apenas 25 anos. Quando saí já era uma velha. Passei a minha vida toda na prisão. Tradicionalmente, acredita-se que a justiça irá prevalecer.
poderemos vir a ter um momento desses na história, no futuro. Eu acredito que a verdade sobre o Tibete, sobre a calamidade que tem sofrido, irá ser revelada. Os números ainda estão por definir. As estimativas são de 1.200.000 pessoas, mas com a extensão dos massacres, das mortes, da fome que tiveram lugar no Tibete, será um número tremendo e colossal. De certa forma, sinto-me muito insatisfeito, desafortunado, pois nasci na altura em que a nação tibetana sofreu as suas experiências mais destrutivas. De qualquer forma, a minha determinação não foi afetada. A minha determinação nunca será abalada. Vale a pena concretizar todas as tentativas, para que mesmo que tenhamos fracassado, não existam arrependimentos. No futuro, o Tibete será um novo Tibete. Nunca voltará a ser como antes. Não é possível, nem tão pouco necessário. Tenho a certeza de que conseguiremos sobreviver. Mas isso é algo que depende fortemente da nossa liberdade. Sobre uma espécie de autocracia genuína. Se conseguirmos negociar com a China, tenho a certeza de que iremos sobreviver. Se nos virmos sem essa liberdade, sem essa espécie de autocracia genuína, nesse caso a civilização tibetana está realmente, neste momento, a deparar-se com a ameaça de extinção. Feitas as contas, uma civilização depende do seu próprio solo. A terra é o requisito primário para uma civilização. Não falo apenas de um ponto de vista nacionalista, mas também falo da terra com mística. Tem o seu cheiro. Tem 1001 coisas das quais não posso sequer começar a pensar. É impressionante como as pessoas não dão importância àquilo que têm. Os tibetanos precisam daquela terra. Enquanto os tibetanos continuarem a acreditar que vão recuperar aquele país, que vão libertar os seus irmãos tibetanos, eu acredito que aquela civilização não está perdida de forma alguma.